Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre uma temática que eu venho conversando aqui no canal Só Psicanálise, que é referente à ausência dos pais na vida do ser humano e o impacto que de repente isto causa na vida do ser humano. Então, como estou debruçado nesses estudos, como estou debruçado nessa temática, eu trouxe aqui para o canal para poder compartilhar com vocês este conhecimento. E aí eu gravei 2 vídeos falando sobre essa temática que vai estar aqui. No comentário ainda está aqui, porque aí você tem uma contextualização mais abrangente acerca do que eu venho falando. E aí, gente, para além disso, eu me debrucei sobre estudos acadêmicos referentes a esta temática. E aí me debrucei de modo mais específico em um estudo abrangente acerca da ausência paterna. Quando eu falo de estudo abrangente, não me refiro a uma conclusão totalitária referente ao impacto disto na vida do ser humano, até porque eu pude verificar que não tem muitas literaturas com um estudo de campo assim, de modo, vamos dizer que minucioso, totalitário, sabe? Referente a este assunto. Mas eu encontrei um estudo acadêmico bem interessante. O título do trabalho, do artigo, consiste em a ausência física e afetiva do pai na percepção dos filhos adultos. As autoras deste estudo é a Camila Seron Damiani e a Patrícia Manoso Colossi. São as autoras aí deste trabalho acadêmico. Elas entrevistaram 4 participantes que têm aí a figura paterna ausente. E quando eu falo dessa ausência, eu falo no sentido de uma rejeição mesmo. Essa rejeição, ela pode vir a ser, como eu já falei para vocês, tanto física quanto emocional. De repente o pai, ele pode estar ali presente fisicamente, mas no entanto ele demanda de uma indiferença emocional, afetiva, com relação aos filhos. Então as autoras, entrevistaram essas 4 pessoas para poder ter uma dimensão do que é que acontece na vida do ser humano quando ele tem essa consciência, de que fora rejeitado pelo pai ou pela mãe. De modo específico, nesse caso aqui, pelo pai. Então, os participantes são: participante A tem 40 anos, masculino, e há um distanciamento afetivo por parte do pai. Ou seja, o pai é presente fisicamente, mas afetivamente totalmente ausente. Aí tem o participante B, 31 anos, masculino, distanciamento também afetivo. Aí vem participante C, 19 anos, masculino, distanciamento físico e afetivo. Participante D, 25 anos, feminino, distanciamento físico e afetivo. Essas pessoas aqui já passam por um processo psicoterápico para cuidar dessa questão, e é por isso que as autoras selecionaram essas devidas pessoas. Por quê? Porque a entrevista mexe com questões profundas, a entrevista mexe com questões que de fato desperta uma angústia. E é importante que o participante esteja já em um processo psicoterápico, para poder ter esse aporte quanto a esta mobilização interna que de repente vem a ser causada por um trabalho desse,
Então veja bem, o ser humano, eu já falei isso para vocês nos vídeos anteriores acerca dessa temática, né? O ser humano, quando ele consegue contar com os pais de modo afetivo, né? Quando esses pais lhe proporcionam o apoio, né? Lhe proporciona o conforto, a proteção, o filho ele é capaz de desenvolver estruturas psíquicas que são suficientemente seguras para que esses filhos possam vir a enfrentar as dificuldades da vida. E aí, quando esse filho não tem o apoio, não tem o conforto, não tem a proteção, tem na verdade a rejeição por parte de uma dessas figuras, né? Isso aí provoca, como já falei para vocês, marcas profundas na personalidade desse ser humano. E isto é perceptível a partir desse trabalho acadêmico, sabe? Então veja bem, participante A, já falei para vocês, né? Participante A tem 40 anos, masculino, e tem um distanciamento afetivo por parte do pai. O pai está presente fisicamente, mas no entanto demanda de uma indiferença afetiva. E aí ele diz o seguinte: acho que tem uma coisa que eu sofro, que há de ser a questão do meu pai não acreditar em mim. Meu pai não acredita em mim, meu pai não acredita na minha profissão, ele nem acreditava que eu ia ter família. Foi na minha formatura de muito mau gosto e sentou lá atrás. Então vê, a gente encontra aqui, né, uma desvalorização por parte da figura paterna, que é significativa na vida desse ser humano aqui, é tanto que ele fala disso. Eu costumo dizer, gente, quando a gente fala sobre alguma coisa, é porque essa alguma coisa está falando dentro da gente, né? Se, por exemplo, não fosse importante para este ser humano o apoio do pai, o pai e de muito bom gosto na sua formatura, dá relevância a isso, dá significado a isso, se isso não fosse importante para este ser humano não ia falar disso. Por quê? Porque isto não estaria falando dentro dele. Então não teria importância, né? Se não tivesse importância, ele não ia trazer isto para fora. Então isso serve até para o setting terapêutico. Muitas vezes o paciente chega e diz assim: olha, sei lá, vou falar tal coisa aqui para você, mas não tem tanta importância. Como não tem importância? Se você está falando sobre isso é porque tem importância, entende? Aí vejam bem, o participante A ainda diz: a separação deles foi no dia do meu aniversário. Eu estava passando o aniversário na casa dos meus amigos, quando meu pai apareceu e disse que estava se separando da minha mãe. Daí eu tive que voltar para casa. Ele disse que já tinha outra pessoa e estava esperando eu chegar na maioridade para tocar os negócios da casa. Então veja, aqui a gente encontra um sentimento de abandono, né? Assim, o pai está presente fisicamente, pelo que eu pude perceber até hoje na vida desse ser humano aqui, desse participante A da entrevista, né? Mas assim, há um distanciamento afetivo, sabe? Veja bem, estava esperando você chegar à maioridade para tocar os negócios da casa. É tipo abandono mesmo, entende? Quando se fala dos negócios da casa, é de fato, né, digamos que ser o homem da casa, entende? Resolver as questões pertinentes da casa, entende? Então, e ele conta aqui, né, que o pai já tinha outra pessoa. Então o pai, apesar da presença física, sempre fora, distante afetivamente, e acredito eu que após a separação, essa distância se torna mais relevante ainda na vida desse ser humano, né? Já o participante C, ele tem 19 anos, né, masculino, e tem um distanciamento físico e afetivo do pai. Então veja bem,
ele diz o seguinte: nunca tive relação com meu pai. Sei quem ele é. Minha mãe me falou. Então veja só, gente, não é simplesmente não ter um pai presente. É tipo o pai realmente não fazer questão por este filho. Este filho sabe quem é o pai, a mãe falou para ele quem é o pai, né? Mas o pai nunca o procurou, o pai nunca fez questão de estar presente na vida dele. Então isso aqui é um sentimento de abandono mesmo, é um sentimento de rejeição mesmo, sabe? Então ele conta, ele fala, né, que sabe quem é o pai, porque a mãe falou, mas nunca teve relação nenhuma com o pai. E eu demando que essa falta de aproximação, essa falta de relação, se dá muito mais por uma resistência paterna, por um não querer paterno, do que necessariamente por este filho. Porque veja bem, mesmo que este pai não tenha uma relação com a mãe deste ser humano, né? Mas a partir do momento que ele tem um filho com esta mulher, e ele desde a infância está ali presente, reconhece, né, faz questão de ter uma participação afetiva na vida do filho, não teria por que não ter, né, uma relação, não teria por que acontecer esse distanciamento. É tanto que o garoto fala: eu sei quem ele é, porque a minha mãe me falou. Ou seja, isso significa que o pai nunca fez questão de estar presente na vida desse filho, né? Aí veja bem, o participante D, que é feminino, né, tem 25 anos e tem um distanciamento físico e afetivo também referente ao pai, né, a este distanciamento. Ela vai dizer o seguinte: os meus avós paternos não gostaram e proibiram ele de me assumir, alegando que não era ele o pai. Então veja, isso aqui é uma dor tremenda, gente, sabe? Porque não é nem só a rejeição por parte do pai envolvido, sabe? Não é só a rejeição por parte do pai que está envolvida na vida dessa menina. Há uma rejeição por parte da família do pai, por parte dos avós, né? E ela sabe disso, e acredito que ao saber disso, isto é dilacerante para o ser humano. É como eu falei para vocês, essa dor do abandono, da rejeição, em termos cerebrais, e assim, eu sempre vou estar trazendo aqui o impacto das questões emocionais a nível cerebral, justamente porque, como já falei para vocês, eu estou me especializando em neuropsicologia para ter uma visão mais abrangente acerca do ser no mundo. E na neuropsicologia a gente estuda que a rejeição, ela ativa o sentimento de ter sido rejeitado, de ter sido abandonado, ativa no cérebro dispositivos ali que são ativados quando você sofre uma pancada física. É similar à dor emocional, quanto a isso, é similar à dor que você sente fisicamente falando quando você se machuca fisicamente falando. Então é uma dor real, de verdade. Apesar de não existir ali um machucado físico no corpo, mas o machucado no emocional demanda de uma dor que é bem similar à dor de um machucado físico, sabe, gente? Então dói, a rejeição dói, né? O sentimento de abandono dói, sabe? Então veja, não foi simplesmente no caso dessa participante aqui, depois vocês irão perceber que ela tem um padrasto, né, que tem uma relação muito afetuosa com o padrasto, que acaba, querendo ou não, assumindo essa função paterna, mas este ser humano ficou sabendo que fora rejeitada pelo pai, e saber disso é dilacerante. Saber que não fora amada pela pessoa que é responsável pela vinda dela para o mundo, isto é dolorido. Sabe? Isto é dolorido, não é simplesmente o caso de tipo,
este pai ter tido uma aventura sexual com a mãe engravidou e beleza, o pai foi embora, não quis saber, sabe, se mandou. Não é só sobre isso, é sobre este ser humano entender que fora rejeitada. Não é simplesmente ter uma ausência física por parte desse pai. Não é simplesmente isso, é saber que fora rejeitada pelo pai, pelos pais do pai, entende? Então a gente vê aqui, percebe aqui o sentimento de abandono muito gritante na fala deste ser humano. Aí veja bem, participante A volta a dizer, eu não tinha um pai para contar. E aí ele diz, na verdade eu tinha, ele não era morto, mas ao mesmo tempo não tinha. Então vê só, gente, o quanto que isto aqui é dolorido, né? Não é simplesmente não ter o pai. Ele tem um pai, mas não tem um pai para ser ali o aporte, não tem um pai para ser ali a proteção, o conforto. Participante A é o de 40 anos de idade, masculino, que tem um distanciamento afetivo, né, quanto ao pai, ou seja, ele tem o pai fisicamente falando, o pai não está morto, sabe, mas ao mesmo tempo ele não tem esse pai, porque esse pai não faz questão nenhuma de demandar de tudo aquilo que é pertinente da função paterna, entende? Então ele fala sobre isso e é possível perceber a dor com a qual ele fala sobre isso, né? Eu não tinha um pai para contar. Aí na verdade ele diz, não, eu tenho um pai, ele não está morto, mas ao mesmo tempo não tenho, sabe? Então o participante C, ele vai dizer, eu não tinha e não tenho muitos amigos. Por que ele traz isso? O que é que isso tem a ver, né? Participante C é o de 19 anos, masculino, e tem um distanciamento físico e afetivo por parte do pai. Aí o participante C diz aí, nesse contexto, né? Eu não tinha e não tenho muitos amigos. Por que ele traz isso? Nesse contexto aqui de ausência paterna, por que ele traz isso? O que é que tem a ver ele dizer isso? Né? Eu não tinha e não tenho muitos amigos. O que é que isso tem a ver com este contexto? Por que na entrevista ele fala sobre isso? Se a entrevista, se a análise, se a observação é quanto os efeitos da ausência paterna na vida do ser humano. E aí, por que ele traz isso? Eu não tinha e eu não tenho muitos amigos. É pelo que eu falei para vocês nos vídeos anteriores acerca dessa temática. A relação do ser humano com o outro fica defasada. Porque este primeiro laço, este laço primário, aí com o pai e com a mãe, é muito determinante para aquilo que o ser humano depois vai buscar no mundo. Então, esse garoto aqui, veja que é aquele que diz, eu nunca tive relação com meu pai, mas eu sei quem ele é, porque a minha mãe me falou, né? Este ser humano aqui, provavelmente, tem uma dificuldade muito grande de relação, pelo medo mesmo de ser abandonado, pelo medo mesmo de ser rejeitado, como fora rejeitado por este pai. Então, talvez seja um ser humano aí de 19 anos, abarcado pelas inseguranças, abarcado pelo medo da rejeição, né? E aí é por isso que ele diz, eu não tinha e não tenho muitos amigos. Porque talvez o maior e o melhor amigo que ele pudesse ter, o rejeitou. Então ele pode se sentir aí, inclusive até... ele pode sentir que ele não merece, vamos dizer assim, ou que ele, sei lá, ele pode sentir que a insegurança dele quanto às relações pode ser tão acentuada que ele pode inconscientemente acreditar que ele nunca vai ter nenhuma relação assim significativa e muito bem sucedida com o outro, porque se ele fora rejeitado
pelo pai, pelo próprio pai, então como que a relação com outras pessoas não seria se o pai o rejeitou? Se o próprio pai o rejeitou? Será que os amigos não o rejeitariam? Será que os amigos iriam estar ali ao lado dele, demandando de uma afetividade, demandando de uma relação de fato afetuosa, significativa, efetiva? Então, a rejeição paterna marca sim profundamente o modo, inclusive, como o ser humano vê o mundo. Então, este ser humano aqui, por não ter muitos amigos, nessa fala aqui pode estar envolvido uma série de coisas. Ele pode acreditar que ele não tem capacidade de estabelecer vínculos afetivos, afetuosos. Ele pode acreditar que ele não merece. Porque inconscientemente ele pode acreditar que essa rejeição demandada pela paternidade é por culpa dele e talvez ele não tenha subsídios aí significativos para ter o pai por perto. Então como que ele vai ter subsídios significativos internamente para ter outras pessoas por perto? Nisso aqui pode existir uma série de questões conflituosas que faz com que ele tenha muita dificuldade de relação. Por isso ele diz, eu não tinha e nem tenho muitos amigos. Denota um sentimento de solidão, isso aqui. Né? E aí, gente, é isso. Tem muito mais coisas para falar sobre esses estudos, mas para não saturar o vídeo de informações, eu vou me ater aqui voltando para dar continuidade a esta análise, para dar continuidade a essas questões aqui que eu venho trazendo atualmente no canal referente a o pai e a mãe, e dando uma ênfase mais significativa, né, na paternidade, até porque a gente encontra muito mais estudos referentes, né, à ausência paterna do que à ausência materna, porque eu demando que é mais recorrente e não que não exista casos de mãe que abandonam os filhos, como eu já falei anteriormente. Né? Mas de modo específico estou tratando disso aqui, até porque no 7, como eu atuo, né, como psicanalista, psicólogo de abordagem psicanalista, eu percebo que é muito recorrente, sabe? Esse distanciamento, seja físico ou afetivo, por parte da figura paterna. Então por isso que eu estou trazendo essas elucidações aqui para o canal, tá bom? É isso, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou psicólogo, atuo como psicólogo clínico de abordagem psicanalítica. Minhas sessões são 100% online. Se você estiver precisando de um processo psicoterapêutico, você vai encontrar aqui o meu WhatsApp para que você venha falar comigo e assim eu possa demandar mais informações acerca do processo psicoterapêutico comigo. Estou me especializando em neuropsicologia, portanto, apesar de trabalhar a partir de uma abordagem psicanalítica, mas eu não fico só engessado nisso. Eu busco ter uma visão mais abrangente, holística, integral mesmo do ser humano, entende? E é isso. Para além disso, você vai encontrar mais informações aí adicionais, meus outros projetos aqui na internet. Então dá uma olhada aí no comentário em destaque aqui na parte inferior do vídeo na plataforma do YouTube, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.